Lívia, a investigação do banco atingiu o coração da Praça dos Três Poderes. Relatórios da Polícia Federal enviados ao presidente do STF, Edson Fachin, revelam diálogos entre o ministro Dias Toffoli e o banqueiro Daniel Worcaro. Toffoli, lembrando, é o relator do caso no STF. E a descoberta levanta suspeitas sobre, por causa disso, da imparcialidade do magistrado. E sugere uma proximidade entre julgador, que é o STF, que é Dias Toffoli, e o investigado, que é o Banco Master, Daniel Worcaro e também outras pessoas relacionadas ao banco. Sobre essa revelação, para a gente entender um pouco mais sobre essa situação, o que está por vir agora com esses desdobramentos, a gente conversa com o Gustavo Badaró, que é professor titular de Direito Processual Penal da USP, a quem agradeço, professor, a participação. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Professor, para contextualizar, há algumas semanas nós falamos aqui sobre o arquivamento pela Procuradoria-Geral da República de pedidos de afastamento do caso do ministro Dias Toffoli. E na ocasião, é bom a gente lembrar que esses pedidos tinham relação com outros indícios, não com esses indícios que vieram à tona agora. Aquela viagem que o ministro fez num jatinho para o Peru, para a final da Libertadores, em que no mesmo voo estava o advogado de um dos investigados, no caso do Banco Master, e também outras questões. Agora, a gente está diante de outros indícios. Os nossos analistas trouxeram apurações mostrando, e até uma nota que foi encaminhada para a imprensa pelo próprio Dias Toffoli, mostram que há uma relação mais estreita entre julgador e julgado, entre STF, Dias Toffoli e o Banco Master. Ele é sócio dessa empresa que fez algumas transações financeiras, empresa que está no nome de familiares dele, ele é sócio dessa empresa que fez transações financeiras com fundo ligado ao Banco Master. Daí a relação agora mais clara. Diante desse caso, o que a gente pode esperar desse procedimento interno que foi aberto no STF para se chegar a uma informação, a uma conclusão sobre estamos diante de um ministro suspeito para julgar o caso ou não? Queria te ouvir mais sobre esses próximos passos agora, doutor. Bem, Lívia, o Código de Processo Penal prevê determinadas situações de suspeição dos magistrados. Obviamente, não dá para descer a minúcias e, portanto, são regras ou expressões abertas. O Código de Processo Penal, por exemplo, diz que é suspeito para julgar um caso o magistrado que é amigo íntimo ou inimigo capital de uma das partes. Também prevê que é suspeito para julgar o caso e que não pode atuar no caso se ele for sócio acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então, obviamente, essas expressões permitem uma interpretação mais restrita ou mais ampla. Se tem mensagens de Toffoli com Worcaro, eles são amigos? Provavelmente sim. São amigos íntimos? Se sabe. A empresa, que ele agora reconhece que é sócio da empresa, registrado nos livros da empresa, embora isso não tivesse sido, ao que parece, publicizado anteriormente, ela é parte interessada no processo. A empresa foi sócia até fevereiro de 2025 do Resort Itaiaia, quando depois vendeu para esse fundo. Então, hoje ela não é mais proprietária do hotel. São expressões que devem ser analisadas. O ministro pode, eu diria mais, qualquer magistrado deve se declarar suspeito quando, por razão de foro íntimo, ele não se sentir capaz de ser imparcial naquele caso. Obviamente, isso cabe ao próprio ministro saber as suas limitações. Agora, há elementos novos, há elementos que cada vez mais se fortalecem, e quanto a este procedimento no Supremo, não houve, pelo que eu verifiquei das notícias, uma arguição formal de suspeição do ministro Dias Toffoli. Nem poderia a Polícia Federal fazê-lo. Quem tem legitimidade para arguir a suspeição são as partes. No caso ainda de uma investigação, o Ministério Público ou outros investigados. Então agora é necessário aguardar. Imagino que esse relatório vá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República e verificar se, diante desses fatos novos, o Procurador-Geral da República arguirá ou não
a suspeição do ministro Dias Toffoli para continuar à frente desse caso. O que parece, acho que é uma conclusão geral, é que se já havia um conjunto de elementos que permitiam, lá atrás, num primeiro momento, colocar em dúvida esta imparcialidade, esse absoluto distanciamento do ministro Dias Toffoli da causa, com estas novas revelações, aquilo que antes tinha um nível de relevância, agora assumiu um nível de relevância ainda maior. Professor, o senhor foi perfeito. O senhor colocou aí que para levantar suspeição seria só a prerrogativa da PGR. Agora, eu pergunto para o senhor, na questão ética, né? Falando da questão ética, vamos supor que a relação seja só de amizade entre os dois. O ministro Dias Toffoli deveria continuar como relator do caso? Veja, a questão ética é uma questão pessoal de cada um. Eu, Gustavo, se um dia fosse magistrado, não julgaria um amigo meu. O Código procura evitar situações em que o magistrado se coloca numa situação difícil. Por isso que ele proíbe o magistrado de julgar uma causa em que esteja envolvido um cônjuge, em que esteja envolvido um parente, em que ele já tenha atuado. O legislador não interessa se irmãos se querem muito bem e fazem tudo por amor um com o outro. E quando são inimigos, são os piores inimigos da face da terra. O legislador não está preocupado se vai ajudar ou se vai prejudicar. O legislador quer evitar que em situações de potencial conflito que coloquem em dúvida a imparcialidade, aquele magistrado julgue. Eticamente, eu posso dizer que eu, se fosse magistrado, me afastaria do caso numa situação dessa. Eu vou passar agora para as nossas analistas, mas só acrescentando uma informação ao que você falou, Gustavo, professor, é muito importante a gente ficar de olho nessa situação, né? Porque para além de uma questão ética, que colocaria um magistrado numa situação de ele mesmo se colocar como suspeito, não estou falando desse caso, mas em situações em que isso pode gerar algum tipo de questionamento, lá na frente pode haver problemas na justiça com decisões sendo questionadas, tendo de ser revistas, não seria algo inédito na justiça brasileira. A gente sempre está acompanhando investigações ligadas à Lava Jato e outros casos também. Vou começar agora com Marcela Matos. Marcela Matos tem algumas impressões para falar sobre esse caso e tem uma pergunta para o senhor também. Marcela. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Pois é, a minha dúvida, professor, é exatamente pegando carona nisso que a Lívia estava falando, porque no fim de janeiro, Dias Toffoli soltou uma nota bastante ampla, justificando o fato de permanecer neste caso, e ele disse que inicialmente iria avaliar as provas e somente depois, avaliando caso a caso, iria remeter este caso à primeira instância, se fosse esse o entendimento final. E ele alegou justamente uma tentativa de evitar nulidades em relação ao processo, porque poderia, por exemplo, haver pessoas com foro privilegiado. Então, esse caso ficaria no Supremo Tribunal Federal. A minha dúvida é, a permanência do ministro neste caso, agora com essas conversas, citações, toda essa nuvem de suspeição, pode ensejar lá na frente algum pedido de nulidade também em relação a este caso? Marcela, sim, pode, e até em complementação ao que foi colocado pela Lívia. São duas questões distintas. Uma é a questão de competência, se a competência é ou não do Supremo Tribunal Federal. E só há competência do Supremo Tribunal Federal quando há autoridade com foro por prerrogativa de função. Quando o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, alegava-se que havia um contrato que um deputado federal teria comprado algum bem do Master ou de alguma das empresas ligadas ao Master. Só por isso não me parece uma ilicitude nem algo que justificasse o caso estar no Supremo. Isso faria com que o caso baixasse à primeira instância. Então, somente isso. A outra questão diz respeito à imparcialidade do julgador. Imaginemos que o caso seja mesmo de competência do Supremo Tribunal Federal. Tenha que ficar no Supremo Tribunal Federal. Um ministro deverá ser o relator. Este ministro relator não pode estar numa situação de suspeição ou de impedimento. Então, são duas questões interligadas. As duas envolvem Toffoli continuar ou não no caso, mas são fenômenos jurídicos diferentes. Mas os dois têm a mesma consequência. Reconhecido no futuro a incompetência do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo que se entenda que o Supremo é competente, reconhecido no futuro que o ministro Dias Toffoli era suspeito para continuar no caso, isso pode levar à anulação de todo o processo. É bom lembrar, como a Lívia fez, que no caso da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula,
O que o Supremo Tribunal Federal fez foi anular toda a investigação e ação penal desde o começo, por reconhecer exatamente a suspeição do juiz Sérgio Moro em relação ao presidente Lula, por conta das mensagens que foram vazadas pelo Intercept. Então, sim, naquele caso já havia se alegado anteriormente a suspeição do juiz Sérgio Moro e só lá na frente o Supremo reconheceu essa suspeição e anulou tudo. É possível que algo aconteça nesse e em tantos outros casos da mesma maneira. Por isso deve-se ter um extremo cuidado, e não só do ponto de vista jurídico do processo, mas também aos olhos da sociedade. Não basta que a justiça seja feita, é necessário, aos olhos da sociedade, que a sociedade acredite que se está fazendo justiça. Não basta ser, é preciso parecer. Disse tudo, professor. É muito importante isso, passar essa mensagem para a sociedade. Agora a gente está na expectativa de uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, porque ao abrir o procedimento interno, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, também avalia fazer uma solicitação de manifestação da própria Procuradoria-Geral da República, e é importante que isso aconteça, como o senhor explicou agora para a gente. E o que mais que a gente pode esperar em relação a tempo para que transcorra esse procedimento interno? Como seria esse procedimento interno para avaliar uma eventual suspeição de Dias Toffoli? E que tipo de consequência a gente pode esperar, para além do afastamento ou não? Como essa ação ficaria distribuída no próprio STF? Já desceria para instâncias abaixo do STF? Eu queria entender um pouco mais desses próximos passos. Bem, Lívia, em relação a essa investigação como um todo, essa operação envolvendo o Banco Master, se não houver ninguém com foro por prerrogativa de função, caberá ao Supremo Tribunal Federal determinar que o caso vá à primeira instância, se ninguém tiver foro privilegiado. Se por acaso alguém tiver foro privilegiado no STJ, o caso baixa ao STJ ou a um Tribunal de Justiça e assim por diante. Obviamente, essa seria uma solução que evita discussão se o ministro Toffoli é ou não é suspeito, porque acabando a competência do Supremo, o caso sai das mãos do Supremo e, obviamente, do ministro Dias Toffoli. Para isto, é necessário que ou o próprio ministro reconheça a incompetência do Supremo e determine o retorno do processo ao primeiro grau, ou que qualquer das partes, a PGR também pode fazer isto, arguir a incompetência do Supremo Tribunal Federal para esse caso. Se a Procuradoria-Geral da República, recebendo esse material da Polícia Federal, entender que o Supremo é competente, mas que o ministro Dias Toffoli é suspeito, deverá arguir perante o Supremo Tribunal Federal uma exceção de suspeição. É bom que se diga que o ministro Edson Fachin, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, não tem poderes para ele próprio, de ofício, afastar o ministro Dias Toffoli, ou mesmo para ele, de ofício, reconhecer a incompetência do Supremo Tribunal Federal. Isso é um ato jurisdicional que tem que ser tomado pelo relator e, se houver recurso, pela turma julgadora. Ok, professor, achei interessante essa relação que o senhor fez comparando com o caso da suspeição do ministro Sérgio Moro na condenação do Lula, né? Acho que tem algumas similaridades. Muito obrigado, viu? A gente agradece o professor Gustavo Badaró, professor titular de Direito Processual e Penal da USP. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia a todos.